Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Primeiro vídeo da semana, segunda-feira, que este vídeo possa encontrar você já disposto, não é? Nesta semana que se inicia, deixa eu ver aqui, semana do dia 20 de outubro. Eu tenho que maneirar hoje, né, na gravação desses vídeos, tenho que falar mais moderadamente, porque minha garganta tá... Nossa, a gente depende da voz e... Tá, vamos lá. Vamos ao e-mail de hoje. Olá, André, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria que não me identificasse. Pode me chamar de Sidney, ok? Ok, Sidney. E aí? E aí, velho? Beleza? E aí, Sidney? Bom, André, minha história é o seguinte. Acabei de sair de um relacionamento de 9 anos e 10 meses. Quase 10 anos, né? Aliás, ele terminou comigo. Isto depois de tantas e tantas brigas no decorrer de 2 anos. Sempre nos demos muito bem, inclusive na cama. A afinidade era ímpar, não costumávamos brigar por ciúmes. Ao menos no quesito fidelidade. Então, né, no quesito fidelidade, vocês não havia discussões neste quesito, certo? Sempre tive um gênio meio difícil, apesar de ser muito compreensivo, amigável e sempre constante. Sempre fui bom companheiro, eu poderia ter terminado de discutir e em seguida beijava ele loucamente. É uma qualidade, não é? Não ficar guardando muita mágoa, muito rancor, não é? Não fica guardando situações. Se acabou de discutir e se resolveu, porque tem uma grande diferença aqui que eu vejo, hein? A gente tem que tomar cuidado com esse negócio aqui, ó. Poderia ter terminado de discutir, em seguida beijava ele loucamente. Né? Vem cá, vamos desentupir pia. Então, pera lá. Não é assim. Eu acredito que é o seguinte. Acabou de discutir, mas a discussão foi resolvida? Ou eu vou beijar loucamente, fingindo que aquilo não aconteceu, jogando aquilo para debaixo do tapete, muitas vezes terminando na cama. E aí o que acontece? E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças acabam no quarto em cima da cama. Já cantava Leandro e Leonardo. Ô, peixa safada, cachorra. A peixa era fã de Leandro e Leonardo, né? Jogava a tanguinha dela em cima do palco. O sutiãzinho da peixa. O Vando tem uma coleção de sutiã da peixa. Calcinha. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É que nossas diferenças acabam no quarto em cima da cama. Então, as diferenças acabam porque houve sexo. Então significa que elas não foram resolvidas. Não é? A gente passou o sexo, uma caiação, né? Resolvemos com o prazer, resolvemos na cama, mas na verdade não resolvemos. Terminamos na cama, mas não resolvemos a situação que fez com que a gente se desentendesse. Então, a gente às vezes acha que o sexo resolveu tudo, mas não resolveu. Você concorda que a situação conflituosa permanece lá? E ela vai voltar.
Não estou aqui querendo acabar com a graça, né, dos casais que acabam loucamente na cama. Mas desde que, tudo bem, transou, fez, né, 1001, fez peripécias 1000, passou o Kama Sutra de cabo a rabo, tá, mas depois convém conversar sobre aquela situação. Senão, né, como um dito popular que eu sempre ouvi com a minha mãe, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então quer dizer, a caiação. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora, ali a gente se pegou, fez coisas maravilhosas, mas a situação por dentro da relação ainda, se houve alguma situação que causou um desconforto, isso precisa ser dialogado. Porque senão são somatórias, são situações que vão se somando e não resolvidas acabam depois contribuindo para aquele discurso que frequentemente eu ouço. Do nada a pessoa mudou comigo. Do nada a pessoa comigo. E ela não percebe que não foi do nada. É uma série de fatores não resolvidos que culminaram nessa situação de término, muitas vezes, porque é uma série de situações não resolvidas, não resolvidas, não resolvidas, não resolvidas. Ninguém resolveu nada e então a pessoa no fundo vai cansando, o outro fala por sua vez, eu cansei, desgastei. Conseguiram captar o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tá, vamos lá, porque o e-mail é grande, hein? No começo, eu não brigava, nem reclamava por nada, tanto que ele ia para a casa dos pais, que até então moravam no interior, e eu sempre esperava. Acho que por ter tido um relacionamento anterior que durou quase 6 anos, catastrófico e infantil, marcado por desconfianças, traições e até agressões físicas, por este mesmo motivo tentei ser diferente com ele. Isto porque eu conheci depois de 2 anos do anterior. Nessa época, eu com 29 e ele com 22. Primeiro me coloquei de pé para depois amadurecer a ideia de ter alguém. Ótimo, ótimo. Né? Primeiro você se reergueu, você estava bem com você mesmo para depois você começar uma relação. Tá certo. Passamos por muita coisa no decorrer dos dias, meses e anos que se seguiram. Não posso dizer que não o amei. Amei e o amo muito. Enfim, resumindo tudo, após alguns anos ele mudou comigo. A primeira vez, perguntei o que era, ele disse que não sabia, talvez pela falta de experiência, mas enfim, chorei e pedi um tempo. E no dia seguinte ele me ligou dizendo que estava mal, disse estar arrependido, que realmente me amava, voltou. Isto menos de 24 horas depois. Enfim, depois disso a nossa história teve momentos maravilhosos. Em alguns momentos ele voltou a fazer os mesmos questionamentos. Eu me sentia triste, mas não terminava. Afinal, ele sempre foi carinhoso. Por fim, há menos de 2 anos ele me traiu, moralmente falando. Ele tomou a decisão de ir trabalhar fora. Um trabalho temporário de quase 1 ano. O que doeu é que eu fui o último a saber. Briguei, xinguei, me revoltei e por fim ele me disse que errou. Mas porque ele me disse que errou. Mas é porque eu seria contra. Por isso não me disse antes e inventou um monte de histórias. Olha, gente, a questão... A gente sempre tem que aprender com as histórias alheias, não é mesmo? Esse negócio, eu não contei porque eu sabia que você seria contra. Então, ou seja, o remendo fica muito pior que o rasgo, porque aí quer dizer, porque eu sabia que você seria contra, então eu opto por esconder, eu opto pela mentira. No meu entendimento, eu que sou uma pessoa que sempre busco me pautar
pela honestidade, pela transparência, né? E eu acredito que a base para uma relação saudável esteja na verdade, na honestidade, na transparência. É aí que se sustenta uma relação que pode ser, sim, né, muito saudável, ainda que ela termine, mas o término pode ser saudável numa relação que se orientou pela transparência, pela verdade, pela honestidade, do que relações em que, então, por saber que você vai contra, eu escondo. É muito pior a mentira. É muito pior. Nossa, olha, tanto que você o quê? Se sentiu traído. Então não seria preferível, mesmo ele sabendo que você seria contra, né, o fato dele morar fora, por causa de trabalho, você seria contra, você brigaria, você, né, acharia ruim, mas não seria preferível ele ter falado? Do que causar essa sensação de traição? Eu fui o último a saber? Gente, a verdade, por mais que a gente ache que vai doer na outra pessoa, por mais que a gente ache que vai doer, a gente tem que falar. A verdade, ainda que doa, é preferível 1000 vezes à mentira. Sem dúvida alguma. A verdade. A mentira dói muito mais. A não ser que sejam aquelas pessoas que gostam de iludir-se e de conviver fingindo que não enxergam coisas. Porque, na verdade, elas não querem tomar uma postura e um posicionamento. Agora, quem quer tomar um posicionamento, quem quer assumir a própria vida, essa pessoa odeia mentira. A pessoa que quer, né, a realidade, porque eu preciso me orientar a partir da realidade. Eu preciso me orientar a partir da verdade. Então eu preciso da verdade. A mentira dói muito mais. Eu falo por mim. Em mim a mentira dói muito. Eu prefiro 1000 vezes que alguém chegue, jogou limpo, foi transparente, por mais que aquela verdade doa em mim. Mas eu sei que a pessoa foi honesta comigo. Então, por mais que aquela verdade doa, por mais que aquela verdade vá me fazer sofrer, mas eu me conheço, então eu sei que aquela verdade, por mais que esteja me fazendo sofrer, ela está me fazendo sofrer muito menos do que se fosse a mentira. Até então, eu procurei me conformar, aceitar nunca, mas respeitei. Moral da história. Em 3 dias eu tive que aceitar uma convivência por telefone e pior, tendo sido enganado. No período que ele esteve fora, entrei em depressão, chorei muito, me trancava no quarto, saía de vez em quando para comer, não conseguia entender como alguém que sempre teve meu apoio mentiu para mim, me deixando de fora de algo que prejudicaria a terceira entidade que era nosso relacionamento. Então, você vê que coisa? Estou falando. Quem se orienta pela verdade e transparência, a mentira é pior, gente. Quanta gente fica enrolando, porque não quero fazer outra pessoa sofrer, eu não falei porque eu sabia que você não sei o quê. Fale a verdade. Enfim, ele me ligava todos os dias. Vinha de vez em quando, dormia, voltava no dia seguinte, até que não pôde vir por 4 meses. Mas nesses meses que esteve fora, brigávamos todos os dias. Nossa, que horrível. É por isso que eu falo, gente, como que uma relação vai se sustentar quando se briga todo dia? Né? Aquilo começa a se transformar num peso. Ai, meu Deus, está chegando o final do dia. Ao invés de uma alegria, porque, né, no final do dia a gente vai conversar. Não! A hora que o telefone, a hora que o celular toca, que você vê o nome da pessoa, você se arrepia. Ai, meu Deus, o que foi agora? O que é agora? Ao invés de alegrar-se. Você está vendo como muitas vezes a gente vai conduzindo a relação para que ela chegue ao fim. Né? Nós vamos levando a relação
vamos fazendo com que a relação já vá elaborando o seu fim. Brigávamos todos os dias, eu ligava lamentando todos os dias, me sentia triste, sem forças. Por fim, após 8 meses comecei a trabalhar e após mais 4 meses ele retornou. Mas voltou diferente. Óbvio, você imagine. Quem que não volta diferente depois de tanto desentendimento? Eu não estou aqui jogando a culpa em você. Viu? Não estou aqui falando, como você é culpado, você está vendo o que você fez com a relação? Porque às vezes a gente prefere, não é? Se punir. Do que perceber que a outra pessoa também teve os seus erros. Lógico. Então muitas vezes a gente se coloca como o grande culpado de tudo, porque na verdade a gente não quer enxergar o erro na outra pessoa. Para que a gente esteja pronto para a hora que ela pedir perdão e voltar. Então eu não tenho que pensar em nada de negativo. Eu prefiro me anular e pensar que eu fui o grande culpado de tudo, porque assim fica mais fácil na hora de retornar. Cuidado, não estou dizendo que você é o culpado. Aqui eu estou falando e refletindo sobre a situação. Não especificamente você, culpado. Não. Voltou diferente, mais arrogante, estúpido, sempre dizia não ter mais paciência, é porque tudo tem um limite. Entende? Brigas em cima de brigas, brigas em cima de brigas. Gente, a gente sempre tem um limite. E aí a gente atinge. A hora que a gente atinge aquele limite, uma pulguinha vira elefante. Nossa! Quando a gente chega no limite, uma pulga vira elefante. Escutem o que eu estou dizendo. E analisem a relação de vocês. Se uma pulguinha muitas vezes não virou um elefante. Se muitas e muitas vezes, você aí que está me assistindo, isso mesmo, você que está balançando a cabecinha, é com você mesmo que eu estou falando. Se você na sua situação já não passou por isso na sua relação. Nossa, mas a gente já tinha brigado tão pior antes, agora foi uma coisinha tão de nada, nossa, ele acabou comigo. Por quê? Porque chegou na situação limite. Chegou na situação limite. Meu Deus do céu, não é? Eu como professor, já aconteceu comigo, já vi colegas chegarem no limite. Chegarem no limite. A classe estava aquela coisa, e aí você chega no limite, você dá um esporro danado, que aí você sai, perde até o controle. Não que você sai batendo em ninguém, mas você fala coisas que você nem gostaria de ter falado. Porque você chegou no seu limite. Você pede uma vez, pede duas, pede três, sempre pela mesma situação. Às vezes você não consegue fazer a chamada, não é? Porque estão lá conversando. Você não consegue fazer chamada no início. Você pede uma vez, pede duas, pede três, pede quatro, pede 5, 6, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, até que você chega no seu limite e aí você dá um esporro total dentro da sala. Entende? Muitas vezes na relação a gente chega no limite. Aí, por exemplo, a sala pode falar o quê? Professor, não deve ter tido uma noite boa. Aluno é sempre assim, né? É mais fácil achar que o professor não teve uma noite boa, que a noite do professor não foi boa, né? O professor, então, brigou, não é? Em casa. É mais fácil o aluno achar isso do que ele perceber que, na verdade, eles estão tendo um comportamento que faz com que a gente chegue naquela situação. Acha? Do nada o professor deu um esporro em nós. Do nada. Do nada. Estou usando esses exemplos para muitas vezes a gente perceber que essas situações a gente vai favorecendo com que na nossa relação, seja nós, seja outra pessoa, chegue no limite. E aí a gente não tem mais paciência.
Por fim, começou o papo de terminar. Por fim, começou o papo de terminar. Aí terminou. Primeiro eu chorei. Pedi, ele voltou. Mas sempre me ameaçando. Todos os dias me lembrava. Se tornou alguém muito intolerante. Não tem mais paciência. Chegou no limite. Eu também acho que meio inconsciente eu cobrava o erro dele. Sempre cobrando. Sempre. Então, nessa eles chegaram numa situação que... Enfim, sofri no último ano de 2013. Comecei a ficar inseguro, não estava brigando mais. Mesmo porque eu estava cansado de brigar. Você também chegou no seu limite, meu querido. Ele começou a trabalhar demais. E eu o via pouco. Ele sempre dormia em minha casa nos finais de semana. E ultimamente sempre estava cansado. Eu nem cobrava nada, procurava entender. Tentei ser o companheiro de antes. Mas tudo que eu fazia parecia incomodar. Ultimamente, se eu ligasse, ele estava trabalhando, eu estava incomodando. Diga-se de passagem, eu costumava encher o saco ligando no passado. Mas ultimamente não, nem tinha como. Ele me cortava o tempo todo, porque aí não é. Aí, quando a gente chega na situação limite, como tudo incomoda, a gente começa realmente, a gente muda de atitude. Se fosse durante o dia, ele estava ou dirigindo ou trabalhando. Sempre nos falamos à noite, mas não tinha mais assunto comigo. Era rápido, sempre gritava comigo para ter que desligar o celular. Eu nem insistia. Às vezes eu que dava boa noite e desligava todo carinhoso. Mas ele começou a não entender. Nas últimas semanas, uma hora o celular estava no silencioso. Ele começou a não atender, não entender, né? Eu que li errado. Ele começou a não atender mais. Olha o ponto que chega, gente. Começa a não atender mais o telefone. Uma hora o celular estava no silencioso, outra hora estava sem bateria, ou seja, e ele também não jogava limpo, né? Sempre igual lá atrás, que omitiu, que não quis falar que você foi o último a saber. Agora ele não tá jogando limpo, quer dizer, eu não quero mais. Então prefere falar que o celular estava no silencioso, outra hora está sem bateria, uma hora está dirigindo, outra hora está fazendo isso, porque não quer falar com você. Sabe por quê? Porque não quer mais se relacionar com você. E a gente às vezes não interpreta as situações que estão estampadas na nossa cara. Meu Deus do céu, a pessoa não tem mais paciência, a pessoa está intolerante, a pessoa não quer mais a nossa presença. Gente, a gente precisa entender os sinais estão ali na nossa cara. E a gente fica tão dependente da outra pessoa que a outra pessoa não quer mais nos ver. E a gente ainda não enxerga. Ou estava na academia, eu ficando mais retraído, mas ele foi viajar com o primo, ficou 2 dias fora. Mas fiquei frustrado. Comigo não dava tempo para fazer nada, porque estava sempre ocupado. Para ir ao cinema demorava meses. Nunca dava. Estava sempre ocupado. De fato, ele passou a trabalhar muito. Mas e eu? Cadê o tempo para mim? Comigo não dava para viajar. Com o primo arrumou tempo. Pior, um dia antes de ir, me convidou para ir ao cinema. Parecendo que foi por culpa, para me adoçar. No dia que chegou, veio direto para minha casa. No dia do aniversário dele, veio direto para minha casa. Passamos os próximos 3 dias juntos. Parecia tudo bem. Mas aconteceu um fato bobo e eu coloquei tudo para fora. Tudo que eu estava guardando por meses saiu. Ué, e não tem que falar? Vai ficar guardando até quando? Vai ficar nessa panela de pressão até quando? A gente tem que vomitar, gente. Não é cobranças, mas situações que não estão resolvidas. Olha lá, situações que eu falo que não está resolvida. Não é? Aí eu já tinha a capacidade de beijar ele loucamente, mesmo depois de ter brigado. Tá, mas aquilo ficou. Então, essas coisas vão ficando guardadas, vão ficando sedimentadas, são camadas em cima de camadas e mais camadas de frustrações. Vai formando uma pessoa frustrada, uma relação frustrada, e uma relação que tende ao fracasso. E uma relação que tende a terminar das piores formas possíveis. Coloquei tudo para fora.
o que eu estava guardando por meses saiu. Isto uma semana antes do Natal. Por fim ele veio, conversou e terminou comigo. Olha lá. Tem que terminar mesmo. Gente, eu não tinha lido o e-mail antes, mas era evidente que o melhor era o término. Meu Deus do céu, não é? Uma relação dessa, gente, o melhor é o término. Isso 3 dias antes do Natal. Eu no dia achei estranho o fato dele a todo tempo olhar o celular. Não briguei, nos beijamos, demos adeus. No dia seguinte eu me desesperei. Liguei e pedi para voltar como sempre. E desta vez ele foi frio. Me tratou mal, coisa que não aconteceu no dia anterior. Por fim fiquei louco. Comecei a ligar insistentemente. Ele atendia, outra hora retornava, esteve comigo no Natal, passou algumas horas, já que chegou por volta das 3 da madrugada, me tratou como uma pedra. No dia seguinte tudo mudou, passou a me ignorar. Depois de 3 dias, veio à minha casa, a pedido meu, ele resolveu me dar uma chance. Nos beijamos, mas ele estava frio. E ele também não se posiciona, né? Pelo amor de Deus, hein? E você não interpreta os sinais dele. Nos falamos no dia seguinte, ele conversou, mas estava frio. Pedi a ele que passasse o Réveillon comigo. Ele topou, mas no dia 30 voltou atrás. Daí em diante não me tratou bem mais. Eu surtei, tive um ataque de fúria. Falei tanta besteira. Claro que ouvi muita coisa, inclusive ele dizer que determinou não continuar mais, que ele não me ama mais. O problema é que me ridicularizou e expôs tudo para a família dele toda. Trocou o número de celular, ele chegou no limite máximo. Chega. Eu não costumo dizer isso, mas chega. A relação quando está nesse ponto aqui, chega. Gente, chega. A gente tem que encarar os fatos, hein? Me bloqueou em todas as redes sociais, excluiu a todos de minha família também. Tentei me reaproximar, indo atrás dele, coisa que nunca havia feito. Ele me humilhou com palavras que nunca pensei ouvir. Até me dizer que é para eu cuidar da minha vida. O que eu não entendo é que uma relação de tanto tempo, nem respeito dele por mim sobrou. Mas, meu querido, o respeito entre vocês foi se deteriorando com o tempo. Meu querido, todo esse relato seu aqui, o respeito foi se deteriorando com o tempo. Sabe quando uma folha vai se esfacelando com o passar do tempo? Esta folha chamava-se respeito e ela foi se deteriorando com o tempo. Ao invés de coisas... Tem coisas que quanto mais passa o tempo, mais gostosas elas ficam. Como é o caso do vinho, mais valor elas adquirem. Quanto são as obras de arte que quanto mais tempo passa, mais, né, elas têm valor. Nas relações também acontece isso. Quantas são as relações que quando o casal entra de fato numa sintonia, a afinidade vai aumentando, então a relação vai tendo cada vez um peso maior. E tem outras que não. Tem outras que, características que começaram, jamais, não sobra nada no fim. André, que horror. Não é assim? Gente, olhem a realidade. Vê se não é assim. Hoje ele não fala mais comigo, não tenho mais contato, estou muito mal por isso, pois sempre vi nele também um grande e ultimamente o único amigo presente. Estou mal por ter sido exposto por alguém em quem eu confiava, pois por ser uma relação entre iguais, sempre foi meio que só nós dois, ninguém participava. Éramos eu e ele e pronto. Pior, eu fui um bom companheiro e amigo. Pior, não. Pior, eu fui um bom companheiro e amigo. Pior, eu fui um bom companheiro e amigo. Quer dizer, não. A gente tem que sair, gente, e fazer uma análise. Não, eu fiz a minha parte.
Ótimo, que bom que eu fui companheiro e fui amigo. Meu Deus do céu, pior que eu fui companheiro e amigo? Claro que não, pior. Ainda bem, a relação terminou, ele não quer nem mais contato comigo, mas ao menos eu sei que amigo e companheiro eu fui. Então tá. Agora falar isso como se fosse uma lamentação? Ah, pior é que eu fui amigo e companheiro. Como assim? Então se a gente pensar assim, todas as relações que a gente vai começar, então a gente começa já não sendo companheiro e não sendo amigo, pensando caso a relação termine. É porque vai que termina mesmo, pelo menos eu não vou sentir que eu dei o meu melhor. A gente tem que dar o nosso melhor, sim. É isso, meu querido. Obrigado, fica com Deus, André. Amém, meu querido. Você também. Essas são as reflexões que eu tenho que fazer aí da sua situação, não é? Eu espero que todos nós possamos refletir em cima desta relação. Eu acho que, né, eu nem esperava, né, que desse e-mail surgisse tanta coisa assim para a gente analisar a nossa relação, as nossas relações. Mas gostei. Né? Acho que deu para falar bastante coisa que eu penso, deu para falar aqui a partir desse relato. Inscrevam-se, eu fico aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco minhas ideias, meus pensamentos. Participe de todas as sessões aqui do canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.